Carta aos Filipenses. Esta carta é popularmente conhecida como a Carta da Alegria, mas a verdade é que ela foi escrita em um episódio difícil e marcante da vida de Paulo: a prisão. Paulo estava em prisão domiciliar em Roma, por volta dos anos 60 e 62 d.C., e via sua vida severamente ameaçada pelo Império Romano. Em Romanos e Coríntios, Paulo não dá pistas de como se encontra exatamente, mas em Filipenses ele deixa claro que está em correntes e que a guarda pretoriana, ou seja, os responsáveis pela guarda do Palácio Imperial, o vigiava. Essa é uma situação que provocaria amargura e desespero em muitos, mas o apóstolo expressava o exato oposto. Ele se mostra muito contente e alegre pela situação que a igreja situada em Filipos se encontrava. Esta era uma comunidade fundada por Paulo. Por isso o apóstolo demonstra tanto zelo por eles na carta. Por outro lado, vemos que este carinho era mútuo, pois a igreja de Filipos chegou a enviar um irmão, chamado Epafrodito, para se encontrar com o apóstolo e anunciar as bênçãos que Deus estava fazendo naquela comunidade, e também para se certificar de que Paulo estivesse sendo bem assistido. A carta é curta, com apenas 4 capítulos, mas cheia de versos conhecidos, como veremos hoje. O apóstolo inicia suas palavras com um forte agradecimento ao Senhor pela situação em que a igreja se encontrava, pois haviam permanecido fiéis ao Evangelho. Nessa sessão inicial, o otimismo de Paulo é evidente, ao ponto de afirmar que sua prisão estava servindo para o progresso do Evangelho. Afinal, a situação de Paulo estava sendo um testemunho para os guardas que o cercavam e um incentivo para que os irmãos livres pregassem Cristo de forma ainda mais intensa e destemida. E mesmo que alguns pregassem Jesus Cristo por motivos egoístas, isso não abalava o apóstolo, pois o importante é que, de qualquer forma, Cristo seja pregado. Em seguida, um dos trechos mais significativos de toda a carta surge, enquanto o apóstolo refletia acerca da forte possibilidade de morrer pelo Evangelho naquele momento. Ele declara: "Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se permanecesse vivo, continuaria a obra do Evangelho em auxílio dos irmãos, mas se fosse morto, estaria diante de Jesus Cristo, a esperança da vida cristã." O segundo capítulo revela outra preciosidade. Paulo inicia uma grande descrição da obra de Jesus Cristo e faz isso de forma poética. As palavras encontradas em Filipenses 2, de 5 a 11, provavelmente são trechos de um hino cantado pela igreja cristã primitiva. Este hino destaca a humildade de Cristo em não considerar ser igual a Deus algo que deveria se apegar, mas por amor a nós, assumiu a forma de servo. Através de sua obra, veio a ser o mais exaltado de todos. A igreja deve seguir a mesma postura de Jesus, e em um mundo de trevas, deve brilhar como estrelas no universo. Após discorrer sobre a felicidade que os irmãos Timóteo e Epafrodito, enviado por esta igreja, lhe trouxeram, Paulo inicia sua sessão prática. Ele chama a igreja a permanecer fiel ao Evangelho e à conduta correta que o cristão deve seguir. Essa decisão pode ser tomada com coragem. Afinal, tudo o que é considerado lucro nessa vida é uma perda se comparado ao que ganhamos em Cristo. Podemos deixar tudo para trás e prosseguir com confiança para o alvo da nossa fé, estar com Jesus Cristo. Em sua sessão final, Paulo dá diversas ordens para a vida cristã. Entre elas, a que mais se destaca é: alegre-se sempre no Senhor. Depois de entendermos o contexto do apóstolo, um convite assim chega a ter ainda mais valor, não é mesmo? A verdade que o apóstolo buscava destacar é que, embora possamos duvidar e sofrer nesta vida, o Evangelho é uma fonte de alegria sem igual. Ele convida a igreja a se esforçar para manter somente o que for verdadeiro, nobre, correto e puro em suas mentes, pois, purificando os nossos pensamentos, purificaremos também as nossas ações. Para reforçar o convite para uma vida alegre, Paulo finaliza a carta dando seu próprio exemplo. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo em correntes, o apóstolo deixa algo claro.
Seja nos piores momentos, seja nos melhores, é Deus quem nos sustenta. O Senhor é a única e verdadeira fonte de alegria e prazer, não as coisas materiais e terrenas. Essa é a única explicação para que este tema seja o mais marcante na carta, apesar da situação controversa daquele que a escrevia. A Carta da Alegria é cheia de momentos sofridos e dolorosos, mas o Evangelho de Cristo e o exemplo que Jesus nos entrega é a chave para uma vida fiel diante de Deus. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!